Eu peço aos que estão aqui no templo, por favor, que coloquem-se em pé. Se você em casa assim desejar, coloque-se em pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 6, para a leitura dos versos de 1 em diante. João capítulo 6, de 1 em diante. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um coma deles, tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte, ainda de 48 a 59. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. E disputavam muito os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por este tempo de gratidão, de louvor ao teu nome, pela tua palavra que foi aberta, que foi lida. Essa palavra, meu Deus, seja semeada em nossos corações e dê frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar os irmãos aqui, você em casa. Esse quarto sinal da nossa série de mensagens que trata a respeito de uma caminhada de fé e de esperança, ele tem um significado muito importante. E eu digo isso até porque esse sinal
foi registrado nos 4 evangelhos. E quando isso acontece, é porque o Espírito Santo quis dar uma ênfase muito grande a este sinal, a este milagre, e ele traz para nós lições fundamentais, importantíssimas para a nossa vida. É interessante que esse 4º sinal, ele acontece em meio a um tempo em que Jesus vai para o lado gentio do lago, do Mar da Galileia, chamado Tiberíades, e a multidão vai atrás de Jesus. E eles vão aonde Jesus vai. Eles seguem a Jesus por onde Jesus for. E essa grande multidão tendo seguido a Jesus para um lugar deserto. Agora aqui, quando o texto sagrado diz que é um lugar deserto, não se trata de um deserto, mas se trata de um lugar longe de tudo. De um lugar longe de casas, de um lugar longe de outras pessoas, um lugar desabitado. E essa multidão se vê ali. Eles ouvem a Jesus e o tempo vai passando e eles começam a ter fome. E Jesus, preocupado com a multidão e o suprimento da necessidade daquela multidão, ele volta-se para Filipe e pergunta: onde compraremos alimento para dar a essas pessoas? Interessante que Jesus não pergunta quanto de dinheiro nós temos. Ele pergunta onde compraremos. E por que a Filipe? Filipe era daquela região, da região de Betsaida, e certamente sabia onde eles poderiam comprar alimento, onde eles poderiam conseguir alimento. Mas Filipe logo se apressa, se adianta em dizer para Jesus que o que eles tinham era o correspondente a cerca de um ano de salário de um trabalhador que ganhava um salário básico. Aquele dinheiro não era suficiente para alimentar aquela multidão, que o texto sagrado nos diz, nos revela, que era composta de pelo menos 5.000, aproximadamente 5.000 homens. Agora, naquela sociedade judaica, machista, dos dias que Jesus vivia, as mulheres não eram contadas. Então, aproximadamente 5.000 homens, mas sem contar mulheres e crianças. Contando mulheres e crianças, o número dessa multidão podia chegar a 20.000 pessoas. E, de fato, a preocupação de Filipe era pertinente. Embora Filipe estivesse olhando para o dinheiro que tinha e que não era suficiente para alimentar aquela multidão. Ele olhou para o que tinha, mas não olhou para quem tinha ao seu lado. E ele tinha ao seu lado o Senhor Jesus, que é o Deus supridor, que é o Deus provedor. E é isso mesmo. Esse 4º sinal, ele aconteceu para que nós pudéssemos saber que Jesus é o Deus provedor. Na semana passada, o Deus de todas as misericórdias. Nessa semana, Jesus nos é apresentado como o Deus provedor. Na primeira semana, o Deus das grandes transformações. Na segunda semana, o Deus que vence as distâncias. E você pode acompanhar, se não acompanhou as mensagens anteriores. Mas é maravilhoso saber que em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Em Cristo, as nossas necessidades são supridas de uma forma abençoada e maravilhosa. Então, algumas lições sobre esse 4º sinal da multiplicação dos pães, que mostra esse Deus provedor, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. É importante que você guarde no seu coração essas lições, porque Deus quer suprir necessidades na sua vida, pelo seu poder e em seu nome. Primeiro, nunca, em hipótese alguma,
avalie as dificuldades apenas do ponto de vista de seus próprios recursos. O texto nos diz e nos traz algumas frases que mostram que as pessoas tinham os olhos apenas e tão somente nos seus próprios recursos, nos recursos humanos limitados. Os discípulos, diante daquela grande multidão e da impossibilidade de alimentá-los, dizem a Jesus, Mateus 14:15, é o texto paralelo a esse, de João 6, eles dizem, despede a multidão, para que eles vão e comprem alimento para eles, possam se alimentar. Já Filipe disse, 1 ano de salário não daria para comprar alimento para toda esta multidão. É o versículo 7 do capítulo 6 de João. André, no versículo 9, diz para Jesus, esses pães e peixes, muito pouco. Isso não dá para nada. Diante daquele garoto que apresenta o seu lanche e põe nas mãos de André, e ele diz, isso é muito pouco. Agora, com qual dessas pessoas nós parecemos? É importante nós refletirmos isso, irmãos, porque a nossa tendência é julgar André, é julgar Filipe, é julgar os demais discípulos, mas nós sabemos como é que a história termina. Nós sabemos que Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas aqueles discípulos não sabiam. Agora, existem situações difíceis em sua vida, existem certas faltas em sua vida, coisas das quais você de fato precisa, não são seus luxos, mas as suas necessidades, e você não vê, humanamente falando, você não vê, baseado no seu recurso pessoal, condições de suprir aquela necessidade, e você fica preocupado, você fica ansioso, você fica desesperado, assim como os discípulos. Mas assim como os discípulos, eu e você precisamos lembrar quem está conosco. Não é o que nós temos, mas é aquele que tem todo o poder e tem tudo em suas mãos, porque é dono de tudo, ele está conosco. Então, em nome de Jesus, jamais, nunca avalie as suas necessidades apenas do ponto de vista dos seus próprios recursos. Existem pessoas que acham que essa história de suprimento de Deus sobre a sua vida é algo que diz respeito somente a pastores, a missionários, que são sustentados, que vivem, que dependem dos recursos da obra de Deus. Mas é uma grande bobagem. Todo servo de Jesus precisa aprender a depender de Deus, a contar com os milagres de Deus, a contar com o suprimento das necessidades. E o Senhor Deus é poderoso para nos suprir. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,19, que Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É nosso Pai celestial, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Veja que a palavra de Deus nos incentiva, nos estimula. O próprio Jesus disse que Deus supre as necessidades das aves, que Deus supre as necessidades dos lírios, e que nós valemos mais do que aves e lírios, e o Deus que supre aves e lírios é poderoso para suprir as nossas necessidades. Porque se você parar para pensar, nós nunca teremos recursos suficientes, nunca. Mesmo a pessoa mais abastada nesta terra, não tem recursos suficientes. Eu não só me refiro a recursos financeiros, mas eu me refiro a recursos emocionais, a recursos espirituais. Todos nós somos carentes do suprimento de Deus. Às vezes a pessoa é suprida financeiramente,
mas não é suprida espiritualmente. Nós nunca teremos as condições ideais para subsistir nesse mundo. Sempre nos faltará alguma coisa. Mas Davi reconheceu que, tendo a Deus, o supridor de sua vida, nada lhe faltaria. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os recursos físicos, os recursos materiais, os recursos espirituais, todos esses recursos são supridos em glória pelo nosso Deus, pela graça dele e pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por amor de nós. Por isso, nunca avalie, em nome de Jesus, as suas necessidades ou as suas dificuldades apenas pelo ponto de vista dos seus próprios recursos. Olhe para Deus, busque a Deus, dependa de Deus, clame a Deus, reconheça que aquilo do qual você tem sido suprido, veio diretamente das mãos de Deus. Você podia, quando fizer a sua compra, como diz aqui em São Paulo, a sua despesa mensal, você trouxesse aquelas sacolas, colocasse em cima da mesa, reunisse os seus filhos e dissesse: vamos orar, vamos agradecer, porque mais um mês Deus foi fiel em suprir a nossa necessidade. E ali você podia orar com a sua família, seus filhos vão crescer e vão aprendendo que o suprimento vem de Deus, que nós temos faltas, que nós temos necessidades, mas nosso Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Ele é o dono dos recursos inesgotáveis. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto. Jesus foi para um lugar deserto, sem recursos. Às vezes Deus nos leva para situações de desertos, para que nós vejamos a fragilidade dos nossos recursos e nós possamos voltar os nossos olhos para Ele, dobrar os nossos joelhos e crer na provisão que vem do Senhor, porque um dos sobrenomes do nosso Deus é Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão, Ele provê as nossas necessidades. Portanto, confie no Senhor. Em segundo lugar, a segunda lição desse quarto sinal é a que diz que o pouco é muito quando Deus abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eram 5 pães de cevada. Pão de cevada era o pão do pobre. Era o pão do necessitado. Era o pão das viúvas daquela época. Era o pão dos desamparados. E o garoto, ou aquele rapaz, mostrou-se extremamente generoso. E você sabe que tem gente que pode ouvir essa palavra e dizer assim: ah, mas que generoso, 5 pães de cevada, isso é uma mixaria. Isso não é nada. Não, isso é muito. Esse rapaz deu a Jesus o que nenhum de nós deu durante toda a nossa vida. Esse rapaz deu a Jesus tudo o que tinha. Ele deu mais do que todos nós. Nós não chegamos a esse nível de generosidade. Eu não estou dizendo aqui que é para você fazer isso, dar tudo o que você tem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer é que a motivação, o coração desse rapaz era diferenciado, se nós compararmos ao coração de muitos crentes nesse tempo. Agora é importante, por trás desse ato de generosidade desse rapaz, tem uma pessoa que o texto não fala, mas que nós podemos supor, a mãe desse rapaz, que ensinou desde cedo o seu filho a ser generoso. Porque, irmãos, tem muita gente, inclusive crentes, que não são generosos. Querem só para eles. Não são amigos do dar. Não são generosos. Não estão atentos às necessidades daqueles que estão ao seu redor. A minha terra tem uma expressão. Esse tipo de gente mão fechada é pirangueiro.
É essa a expressão que a gente usa lá. Pirangueiro. E eu já conheci na minha vida um monte de gente pirangueira. Você anda com eles, vamos tomar um café, ele não paga não, ele fica ali quieto. Você tem que chamar, senão ele segura. Impressionante. Essas pessoas acham que quanto mais elas retiverem, mais elas terão. Mas na matemática de Deus, perde quem retém, mas é acrescido de bênçãos aquele que reparte. Aquele que está atento à necessidade, vê o que Deus lhe deu e tem a visão de repartir. Quanta gente tem o guarda-roupa cheio de roupas que ele não usa mais. Abençoe alguém, em nome de Jesus. É um sapato que você não usa mais. Dá uma graxa nele, dá uma limpeza nele. Agora, dê coisa boa, né? Tem gente que em vez de roupa dá pano de chão. Não pode ser chamado de roupa aquilo. Uma coisa que já foi desgastada ao extremo. Mas Deus te abençoou, Deus tem te dado, Deus tem te abençoado, Deus tem movido bênçãos sobre a sua vida, então reparta dessas bênçãos, porque eu aprendi com o pastor Wallace Williams, e ele me disse isso, eu guardei, ele disse, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você faz algo, se você abençoa alguém, se você investe na obra do Senhor, saiba que Deus jamais perderá para homem algum. Deus vai fazer mais na vida dessa pessoa do que essa pessoa tem feito na vida de outros ou na obra de Deus. Deus é fiel. E quem tem o coração generoso, e de fato é generoso, sabe o que eu estou falando. É interessante, outro aspecto dessa passagem, é que André, o outro discípulo de Jesus, veio do meio da multidão trazendo aquele garoto. Irmãos, nós temos que ser canais para que pessoas possam ser uma bênção para outras pessoas. A nossa igreja se envolve em campanhas. A gente, no domingo que vem, nós vamos mostrar o vídeo dos tênis sendo entregues nos lares e também nas comunidades carentes e em um projeto social que trabalha com crianças aqui mesmo na região da cidade Ademar. Veja que Deus tocou o coração de uma irmã lá em Santa Catarina. Porque ela ouviu a gente falando aqui dos tênis para as crianças do lar, dos sapatos e roupas para as crianças do lar no Natal, e ela pensou, existe aqui um lote de tênis, 300 pares, que já é de coleção passada, que não vai ter uso, e ela foi ao dono da empresa, e pleiteou, pediu, olha, a igreja lá em São Paulo está numa campanha, e esses tênis estão aqui, por que não levar para eles? E ele disse, não, pode levar, não tem problema nenhum, e que Deus abençoe esse homem, a sua diretoria e a sua empresa, Deus abençoe. E ela entrou em contato com alguém da logística que prestava serviço e disse assim, nós temos aqui 300 pares de tênis e a gente precisa levar isso para São Paulo. É um trabalho da igreja, então não é com fins lucrativos, é para abençoar pessoas que têm necessidade. Então não é justo que eles paguem o transporte de Santa Catarina para São Paulo. Você não pode ajudar? E o responsável disse, claro, nós podemos ajudar, fique tranquilo, nós vamos mandar esses pares de tênis, todos embalados, de avião para São Paulo. Nós precisamos ser veículos que viabilizem, que as bênçãos cheguem a quem Deus quer abençoar. Agora André viabilizou, foi esse veículo, porque ele estava no meio do povo. E nós temos que ter essa visão, irmãos, de buscar ajuda de quem pode ajudar, não para nós, mas para abençoar outras pessoas. A maneira que Deus usa para te fazer crescer em qualquer área é a generosidade. Guarde isso no seu coração.
A forma que Deus usa para te abençoar, que Deus usa para te fazer crescer, que Deus usa para te fazer ter um coração mais misericordioso, para ter um coração que tem uma empatia em relação a necessitados e a necessidades, ao outro. A ferramenta que Deus usa, o caminho que Deus usa para te fazer enxergar além de você é a generosidade. E filho de Deus, que é filho de Deus, tem de aprender a ser generoso. E você pode pensar, mas eu tenho tão pouco. Mas o pouco é muito quando Deus abençoa. Ponha nas mãos de Deus. Aquele garoto pôs aquele recurso nas mãos de André. E chega esse recurso às mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus o pouco torna-se muito e abençoa muita gente. E nós confiamos e cremos nisso. Ao contrário do que muita gente pensa, essa igreja não é composta por membros milionários. Essa igreja é composta por membros que amam a Deus, amam a obra de Deus. Muito da construção ao longo dos 60 anos foi feito por irmãs que lavavam roupa para fora, que passavam pelas ruas da cidade de Mar com trouxas de roupa, que criaram seus filhos com dignidade, que deram estudos para os seus filhos e ainda investiram generosamente na causa do Mestre e Deus as abençoou. E você que não tem um coração generoso nunca saberá o que é isso. Por isso, em nome de Jesus, comece a exercitar a generosidade na sua vida. O que você tem nas mãos? O que você tem que pode ser disponibilizado para ser uma bênção para alguém? Ponha isso nas mãos de Jesus, porque o pouco se torna muito quando Deus abençoa. Terceiro, cada dificuldade é permitida para nos enriquecer e nos ampliar. Era um recurso pequeno, nós sabemos. Não daria humanamente para suprir nem os 5.000 homens, o que dizer das quase 20.000 pessoas. Mas Jesus multiplicou aquele recurso miraculosamente. Os pães e peixes foram sendo multiplicados. A multidão foi sendo suprida, a ponto de ainda sobrar alimento. Todos comeram o quanto quiseram. Essa, inclusive, foi a ordem de Jesus. Nós vamos fazer isso aqui, vocês distribuam entre a multidão o quanto eles quiserem, até que se fartem. E ainda sobraram 12 cestos cheios. É o versículo 13. Sabe, irmãos, quando há grandes problemas, há pessoas que se afastam de Deus. Que pena. Que quando houver problemas, é aí que nós temos que nos aproximar de Deus mesmo. É aí que nós temos que orar mais. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo crítico, tempo trabalhoso, um tempo difícil, doído, sofrido, pesado. Nós percebemos o clima pesado na nossa sociedade, mas é nesses tempos de intensa crise que nós temos que buscar ao Deus que está acima de todas as crises. Deus tem abençoado tanta gente de Deus que tem o buscado nesses tempos de dificuldade. Deus tem aberto portas, Deus tem dado promoção até no trabalho. Que coisa maravilhosa. Deus tem cercado de outras sortes de bênçãos, porque o tempo difícil é tempo de buscar ao Senhor. E meus irmãos, milagres não são para os dias de bonança, milagres são para os dias de tempestades, milagres não são para os dias de abastança, milagres são para os dias de falta. É nos tempos críticos, difíceis da existência humana,
tempos propícios para Deus realizar milagres. E nós cremos em milagres, porque nós somos um milagre. Jesus nos salvou e esse é o maior milagre de todos. Para você alcançar largueza, Deus precisa colocar dificuldades e problemas na sua vida, mas Ele não vai te abandonar com os problemas. Ele vai usar essa situação para você se aproximar dEle e colocar nas mãos dEle aquilo que você tem, na certeza de que algo extraordinário Deus vai fazer. Por último, o que está acima das forças humanas está debaixo dos pés de Deus. O que está acima das suas forças, tenha certeza, está debaixo dos pés de Deus. É inferior a Deus. Aquilo que é grandioso para você é microscópico para Deus. Jesus multiplicou os pães e os peixes para ensinar que Ele é o Deus provedor. Mas curiosamente, os discípulos não entenderam isso. Olha comigo para Marcos, capítulo 6, versículos 50 a 52. Marcos, capítulo 6, 50 a 52. Porque todos o viam e perturbaram-se. É Jesus andando sobre as águas. Isso foi depois deste milagre da multiplicação. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Por isso que eu digo, antes de falarmos mal dos discípulos, vamos olhar para o nosso coração, porque naquela situação que eles vivenciaram, eles realmente mostraram uma fragilidade na sua fé, na sua confiança de que Jesus podia fazer alguma coisa. Mas nós, dentro das nossas necessidades, dentro daquilo que nos falta, aquilo que nos é necessário e não temos, nós temos que crer que Jesus é o Deus provedor, que Ele é poderoso para suprir as necessidades do seu povo. Quando a tempestade veio, eles voltando deste outro lado de Tiberíades, voltando para o lado judeu do Mar da Galileia, eles ficaram assombrados, acharam que era um fantasma, Jesus andando sobre as águas. Que coisa triste. Muitas vezes, o milagre que Deus fez ontem, o milagre que Deus fez no passado, nós nos esquecemos no meio das nossas tempestades e da nossa dor. O Cristo que multiplicou pães e peixes e saciou a multidão é poderoso para realizar milagres em nossos dias. Amém, meus irmãos? Ele é poderoso e nós cremos que Ele é poderoso para suprir essas necessidades, porque tudo que está acima das nossas forças está debaixo dos pés de Deus. É inferior a Deus, está submisso a Deus, e Ele é poderoso para suprir aquilo que nos falta em glória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o milagre da multiplicação mostra que Jesus é o único que pode trazer satisfação real para nós. E o suprimento que precisamos, físico, material e espiritual, ele só vai ser suprido se for suprido por Jesus. Do contrário, nós sempre experimentaremos esse tempo de falta. E Jesus foi para esse lugar deserto com o povo e supriu as necessidades dele. Lembre que o povo no deserto, durante os 40 anos de peregrinação, teve necessidade, teve fome. E foi suprido por Deus. Mas eles comiam maná e no outro dia eles precisavam de mais maná. Mas Jesus é o pão que desceu do céu, como lemos no texto de João 6. E quem comer de Cristo será suprido. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não conhece Jesus, se você ainda não teve um encontro com Jesus, há muita gente que tem acompanhado esses cultos como um assistente crônico.
ele ainda não abriu seu coração para Jesus. Ele entende que Cristo é a única esperança, mas não abriu o coração para Jesus. Abra o seu coração para Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Jesus vai suprir a sua necessidade mais urgente, que é a necessidade da salvação, a transformação da sua vida. Então aquele garoto, ele colocou os pães, os peixes nas mãos de Jesus. E hoje à noite eu quero convidar você, meu irmão em Cristo, a colocar o recurso que você tem nas mãos de Jesus, para que o Senhor multiplique, não só para o seu bem, mas para que você possa ser um canal que viabiliza a bênção para outras pessoas. Eu quero ser um vaso de bênçãos ainda maior, e que você tenha esse mesmo desejo. Se o seu coração não é amigo da generosidade, abra o seu coração para Cristo. Ele deseja que você seja generoso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem nos suprido. E com o Senhor Jesus, nós somos contentes, sabendo que Ele nos satisfaz. E, meu Deus, que essa palavra frutifique nos corações. Se alguém não tem a Cristo, que nessa noite possa abrir o seu coração para Jesus e ser suprido da sua maior necessidade, que é a necessidade de um Salvador, é a necessidade da salvação. Nós oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.